Está começando o primeiro podcast Agro Depende, o podcast do Universo Agro, com o objetivo principal de trazer informação, trazer debates, pontos de vista, opiniões diferentes sobre tudo que envolve o agro, trazendo principalmente temas que são polêmicos, que geram dúvida em grande parte das pessoas que não fazem parte do agronegócio, como também as que fazem parte do meio, trazendo histórias, informações, opiniões, tudo que envolve a área. Meu nome é Eduardo Sebastiani, engenheiro agrônomo. Meu nome é Cassiano Sartor Decker, também sou engenheiro agrônomo. Meu nome é Douglas Boninta Borda e também sou engenheiro agrônomo. Bom, nós todos éramos colegas na faculdade e surgiu a vontade de fazer algum programa que a gente poderia falar um pouco mais sobre as nossas dúvidas, opiniões e conversar sobre assuntos do agronegócio em si, do agro, né? Então, esse programa que a gente está fazendo, basicamente, é para a gente conseguir conversar e trazer informação para o público em geral, pessoal da área, estudantes, dentre outros, sobre curiosidades e dúvidas do agronegócio. Até porque, por que a gente tem esse interesse em gravar assuntos voltados ao agro? A gente trabalha na área do agro, cada um numa área diferente, mas todas voltadas ao agro, que desenvolve diversos assuntos, trabalhos, atividades, dinâmicas voltadas ao agro. Então, o nosso objetivo agora é nós tentar buscar informações tanto para o nosso aprendizado quanto também da nossa audiência, para que todos estejam informados. Hoje o agronegócio tem profissionais que vêm de diversos locais, tanto pessoas que nascem na cidade e vão para o agronegócio, ou começam no interior e vão para o agronegócio. Então, como tem pessoas do próprio interior que saem do agronegócio, porém, de certa forma, todo mundo está ligado e todo mundo depende do agro. Então, tá aí também um motivo a partir do nome depender disso. O agro depende nada mais é o quê? Que o agro ele depende praticamente de várias coisas que são relacionadas a ele. Por exemplo, tudo que a gente faz hoje, desde que a gente consome de roupa ou comida, está ligado diretamente ao agronegócio. Então é dependente do agronegócio. Como também o agro depende em função desde informações técnicas, conclusões sobre uma área, sobre uma lavoura, tudo depende de diversos fatores. Esse nome também vem buscando utilizar essa palavra que a gente fala tanto na graduação, quanto no meio do agro, né? Que é o depende. Tudo que tu vai fazer hoje em dia, ou dentro da produção, da venda, de qualquer coisa, vai depender do meio que tu tá, de como é que está sendo feito, do que tu quer buscar. Então, por isso esse nome principal, agro depende, né? Buscando contemplar o máximo que a gente conseguir essa questão do agro em si, e buscando também a gente retratar histórias de outras pessoas que trabalham nessa área, que vivem disso, e que também às vezes não é muito levado em consideração. E também tentar entender o porquê o agro é tão importante, como o Eduardo comentou, dentro da nossa sociedade. Querendo ou não, todo mundo depende do agro em si. Então, por exemplo, pelo fato que muitas da nossa própria vida, que a gente está ligado diretamente e dependente do agro, isso faz com que seja muito falado e muitas vezes tirado conclusões precipitadas. A gente está acostumado a ver tanto da própria televisão, de jornais, retratando problemas que acontecem desde a parte ambiental, desde a parte dos próprios insetos, por exemplo, o problema de abelhas, como também o uso excessivo de agrotóxico. Hoje a gente estava gravando esse podcast da região que mais utiliza agrotóxico do Brasil. Então, isso acaba sendo uma polêmica, porém, muitas vezes são apresentados dados, isso serve para qualquer outras informações que são apresentadas, elas são apenas dados, porém não é apresentado um contexto e o porquê de muitas coisas são feitas assim ou o porquê é feito assim. E isso faz com que dentro da nossa própria profissão, dentro do agronegócio, haja muitos profissionais que têm um certo desconhecimento ou uma falta de interesse por buscar um pouco mais de informações. Então, a ideia disso é passar essa informação para quem está ouvindo, para quem é da área também, para que busque conhecimento sobre diversas áreas relacionadas ao agronegócio, que vai entender um pouco mais do que está fazendo, do que está trabalhando, e isso vai agregar no próprio dia a dia, como também levar essa informação para produtores ou para clientes. Hoje, inclusive, o agro, de certa forma, ele é muito crucificado, como também ele é muito
Exaltado, exatamente, muito exaltado. Isso por quê? Porque existe os dois lados da história. Muita gente vai lá, diz que hoje a culpa de tudo que vem acontecendo de doenças, câncer, vem do agrotóxico que é utilizado do agro, e também sendo que o agro, a agricultura, a agropecuária, tudo que envolve o agro é a base do PIB brasileiro, é o que está levantando o Brasil para frente, tá fazendo o Brasil andar na questão econômica. E tem os dois lados da história, não é só a questão que o agro é ruim, o agro não é só isso, o agro tem um lado bom, e também muitas dessas questões que levam esse lado ruim do agro é do pessoal que não conhece, que leva informações precipitadas para as outras pessoas. Uma coisa também que é importante a gente ressaltar agora como primeiro programa é falar que mesmo nos 3 locutores, basicamente, sendo engenheiros agrônomos, a gente não é dono da verdade e todos os assuntos que a gente está colocando aqui são abertos a discussões. Uma vez que todo o universo agro, ele é muito abrangente e toda a profissão, o agrônomo em si, ele pode trabalhar em diversas áreas e tem muito conhecimento a ser buscado e agregado em tudo isso. Então, é importante a gente colocar dentro desse primeiro podcast, desse primeiro programa, a questão que nós muitas vezes não vamos ter razão e a gente também quer o auxílio do ouvinte muitas vezes para arrumar umas cagadas ou falar, você erraram nisso, e a gente poder se retratar. Que uma coisa muito importante que a gente fez isso é para nós também aprender um pouco mais sobre o agro em si. Que a gente não sabe de tudo e tem muita coisa que a gente não tem experiência que outras pessoas podem nos auxiliar muito mais. A ideia é que que todo mundo trabalha em uma área diferente, então todo mundo tem a agregar uma área a outra. Por mais que a gente fez agronomia, muitas vezes ocorre do pessoal vir e questionar nós. Eu tenho um problema assim lá em casa, o que é? Cara, depende, tudo depende dentro do agro, em função do quê? Que o pessoal acha que só porque tu fez agronomia, tu conhece tudo o que acontece com todas as plantas que tem no mundo. E não é assim. A gente sabe muito pouco sobre um monte de área diferente, que o agronegócio ele é muito amplo. Então jamais a gente vai ter um conhecimento, por mais que fez agronomia, porque se formou em agronomia. Se você hoje é formado em agronomia e tem esse conceito que acha que sabe tudo, você está muito errado, está muito perdido no que está fazendo, porque o que a gente conhece dentro da graduação e dentro da vida profissional, basicamente tu só aprende quando tu trabalha na área. Se tu não trabalha na área, basicamente o teu conhecimento é muito limitado sobre o que acontece ou o que cerca aquele assunto e as coisas que influenciam. Então, vai muito além disso. Pois é, hoje esse nosso título, digamos, desse nosso podcast, que é o Agro Depende, ele vem muito, digamos, do produtor, ele vem muitas vezes com o problema e quer uma solução imediata. E a gente tem que dar um diagnóstico sobre isso, e não é assim, isso depende, como falando grosso modo, coçou a orelha do gato. O que isso pode ser? Depende. Pode ser uma pulga, pode ser sarna, ou simplesmente ele está coçando a orelha. Depende, isso varia muito. É uma situação que muitas vezes tem que ter um diagnóstico completo para a gente poder dar um posicionamento ideal de como deve ser, para poder ajudar realmente a resolver essa situação, esse problema que é passado para nós. Não é só dar um diagnóstico, um parecer ali por cima para conseguir se livrar desse problema, né? É igual dentro da própria medicina, né? Que cara, eu realmente não confio no momento que eu chegar num consultório médico e o cara me olhar e me dizer o que eu tenho, porque não é assim. Então isso serve até mesmo para dentro de uma própria lavoura. Se o cara tem uma certeza daquilo que tu tem, sem nem te conhecer direito, tá errado. Isso serve também para a própria propriedade, que tem é muito mais complexo do que só um sintoma, só um sinal que aparece numa lavoura, numa planta, para mim dizer todo o problema que está acontecendo. Isso vai muito mais além e é muito mais complexo. E isso entra junto de uma questão que a gente tem muito presente hoje, que é a falta de histórico de várias questões, que às vezes a gente tem que dar um relatório, algo que aconteceu, mas não sabe todo o histórico que leva dessa área. Que nem falava falecido Dirceu Gassen, para destruir a estrutura do solo é fácil, mas para construir uma estrutura boa de solo leva anos e muita raiz.
Então, simplesmente é algo que a técnica fala muito facilmente, todo mundo diz que sabe, mas ninguém entra a fundo e busca ver esse resultado e a construção de todo ele. Cada vez mais a gente, como profissional ou simplesmente conhecedor, ou que acha que conhece da área, ou que tem curiosidade da área, buscar informação que não só especificamente técnica, mas toda a história, todo o que está envolvido nisso. Uma das grandes coisas que a gente que movimentou para a gente querer criar esse podcast. Se muitas vezes a gente acha que nós mesmos temos dúvidas no que a gente está falando, em função que a gente, por mais que já ficou, eu tenho praticamente 8 anos estudando o agronegócio, desde o técnico agrícola mais a faculdade, fora os outros assuntos por fora que a gente estuda e eventos, tudo isso a gente não tem certeza de muita coisa que está acontecendo hoje dentro do próprio agronegócio. E de agora tu imagina uma pessoa que está muito tempo desinformada, que não busca atualização, ou até mesmo que não é da própria área, formando tese e conclusões de alguma coisa que elas nunca ouviram falar ou não tem contextualização nenhuma do que está acontecendo. É por essas e outros motivos dessas pessoas que talvez acham que sabem tudo, mas acabam não sabendo nada, que muitas tecnologias hoje que são introduzidas no agro estão se perdendo, que são formas de falta de conhecimento de se utilizar essas tecnologias de uma forma melhor, que acabamos se perdendo essas tecnologias. E isso, para surgir novas tecnologias, vai levar anos e anos. Basicamente, se a gente pode pegar uma questão que é bastante polêmica, vamos dizer assim, e é bastante estudada porque tem muito fim comercial, que é a transgenia. Todo mundo fala do transgênico como se fosse uma das piores coisas do mundo. Só que não se sabe que no início, simplesmente, se a gente vai pegar a questão dos primeiros transgênicos que foi de tomate, é para aumentar o vida de prateleira. O pessoal poder comprar e utilizar por mais tempo a mesma coisa, que diminui o desperdício. Ou colocar vitaminas, outras coisas importantes que auxiliam na saúde das pessoas dentro de alguma fruta, de algum grão, que possa melhorar a nutrição dessa pessoa com o mesmo valor, sem aumentar, sem agregar muito o custo disso, dando quase, vamos dizer, o multivitamínico, muitas vezes, para as pessoas, simplesmente com uma fruta, alguma coisa que muitas vezes é barrada simplesmente porque é chamada de transgênico, porque transgênico é ruim, por isso, por aquilo, sem ter uma contextualização e uma busca sobre o conhecimento e sobre por que foi criado isso. Mas aí entra toda aquela questão assim, ó, o transgênico, ó, por um lado, ele acaba gerando outros problemas. Isso serve para qualquer outra coisa. No momento que a gente corrige um problema, a gente simplesmente cria outro. Isso serve para a própria vida nossa. Pode levar para qualquer... para a vida. A gente nunca vai terminar com os problemas. Simplesmente quando a gente resolve um problema, vem mais um monte para substituir aquele que a gente resolveu. E isso dentro do próprio agronegócio e de qualquer outra área funciona da mesma forma. Em 2002, que foi logo que o veio transgênico para o Brasil, começou já a dar muito problema de ferrugem. Então tem uma relação relacionada uma liga a outra, porque no momento que eu mudo geneticamente uma planta para ela produzir mais, ou para ela diminuir o ciclo dela, ou para ela ficar resistente a alguma doença, em algum outro problema vai acabar estourando. Um exemplo claro que a gente vê hoje em dia é a Intacta. Logo quando entrou a Intacta no mercado, logo depois a gente teve um estouro de lagarto Spodoptera. Simplesmente pelo fato que no momento que eu tiro um problema, eu acabo trazendo outro. E é bom lembrar que também essa questão da soja intacta, se a gente vai ver, no milho teria essa tecnologia por muito tempo. E por má utilização dessa tecnologia, que era para durar no mínimo mais de 20 anos, por não utilização do refúgio, que era algo obrigatório para a utilização juntamente da tecnologia para diminuir a proliferação de insetos resistentes a essa tecnologia, né? Então insetos que comeriam, vamos dizer assim, o milho, a folha, e não morreriam porque eles teriam resistência, acabou que não foi acontecendo, criando uma resistência em animais resistentes, e quando foi largada a mesma tecnologia para o soja, não já mostrando mais a mesma eficiência, e no milho também hoje, quem é do meio e trabalha, sabe que praticamente não se tem mais essa resistência. E agora é tarde para ir buscar atrás dessa perda, a gente já perdeu a tecnologia. Daí acaba se tornando muito mais caro e a necessidade de novos produtos para se reverter tudo isso. Só que aí entra um outro ponto. A gente simplesmente, aquele ditado que a gente usa muito, ele acabou virando uma realidade.